Esta manhã nós teremos uma reflexão especial devido ao nosso fim de ano, não é? Em que nós vamos refletir um bocadinho aquilo que o Senhor nos tem a dizer sobre o ano 2024. E por isso eu quero, esta manhã, convidar os irmãos, e os irmãos vão logo perceber o porquê que hoje nós não pusemos o texto, exatamente porque esta manhã nós já tivemos aqui alguns domingos, e os irmãos já se acostumaram com isto, não é? Que nós estudamos aqui um verso. Já houveram domingos, já houveram manhãs em que nós estudamos um verso e um verso somente. Mas esta manhã nós vamos fazer o contrário. Esta manhã nós vamos estudar um capítulo. O capítulo inteiro de Mateus 25 nós iremos estudar esta manhã. E por essa razão, por ser um texto tão longo, nós não o pusemos aqui para lermos, mas convidamos os irmãos a abrirem as suas Bíblias, seja mesmo a Bíblia no telemóvel, seja a Bíblia física. Sempre recomendamos a Bíblia física por uma razão. A Bíblia física não tem notificações das mídias sociais para tirar o nosso foco, não é? E, portanto, quando apanhamos a Bíblia física e estamos a ler, temos a possibilidade de nada mais nos incomodar, não é? Enquanto se estamos no telemóvel, se não desligamos ali as notificações, pode ser que SMS, chamadas, notificações de mídias sociais apareçam e aí a nossa mente, que é muito frágil, acaba por rapidamente se desviar na atenção e então nós nos perdemos em nossa leitura. Mas esta manhã haveremos de ler juntos Mateus, capítulo 25, que lemos na versão Almeida, Revista e Atualizada. E aqui apenas para um breve contexto, apesar dos irmãos perceberem logo no verso 1, porque o verso 1 diz então assim: então o reino dos céus será semelhante. Isto acontece porque já está no final do ministério de Jesus. E os seus discípulos estão neste momento a perguntar-lhe frequentemente e querem saber quando então será a vinda do reino. E eles então o tempo todo perguntam ao Senhor Jesus: mas Senhor, quando é que então de facto o reino será estabelecido? Nós já temos esta massa crítica, não é? E se os irmãos lembrarem ali o final do ministério de Jesus, ainda na Galileia, quando ele ainda antes de começar a ir para Jerusalém, ele alimenta 5.000 homens num campo aberto. E nós chegamos a falar sobre isso na altura, como 5.000 homens era um exército de dar inveja a qualquer um naquela região. A verdade é que com 5.000 homens, e como nós falamos aqui, o texto quando diz 5.000 homens, quer dizer mesmo homens na maioridade, já maduros, sexo masculino, portanto, com a possibilidade de serem guerreiros, isto sem contar crianças e mulheres. E, portanto, um exército com 5.000 homens são muitos homens. Até porque, normalmente, os regimentos eram divididos em 50 homens. Portanto, podemos imaginar que Jesus tinha ali 100 grupos de 50 homens. Um verdadeiro exército. Poderia tomar facilmente toda aquela região e não haveria quem pudesse resistir. Mesmo sem muitas armas, mesmo sem muitos recursos, porque afinal ganhariam sempre na quantidade, não é? Um homem com uma espada e um escudo, ele tem mais poder de força contra um, contra dois. Agora, se vão 10 homens com paus, com pedras, não há espada, não há escudo, ele talvez vá conseguir ferir 1, 2, 3, 4, mas no fim ele há de perder e há de ser tomado. Portanto, este exército, este número de homens que Jesus tinha, já era possível vislumbrar, mesmo aqueles que tinham uma visão política do que deveria ser o ministério de Jesus e, portanto, uma visão equivocada, poderia ter a aspiração de pensar: olha, Senhor, nós já temos aqui esta massa crítica. Portanto, quando é que o reino virá? Quando é que então o Senhor tomará o poder? Ainda mais quando nós lembramos exatamente este movimento que Jesus está a fazer. Jesus está a caminho de Jerusalém. Jesus aqui, ele já está às portas de Jerusalém. E então os seus discípulos perguntam: então, Senhor, é agora?
Nós vamos começar então por Jerusalém. Agora, todo este grupo que nos segue, e se nós lembrarmos, Jesus está a ir a Jerusalém na Páscoa, isto significa que existiam de facto ali pessoas de todos os lados, porque as pessoas viajavam. Lembram-se quando Jesus ainda, quando criança, com 12 anos de idade, vai ao templo com seu pai, e eles viviam nesta altura ainda no Egito. Portanto, vinham de todas as partes nesta altura, na altura da Páscoa, vinham a Jerusalém cumprir as suas obrigações. E então Jesus tinha aquele grupo, e certamente, se aquele grupo de 5.000 homens tomasse toda a estrutura do Império Romano, tomasse toda a estrutura do reino a partir de Jerusalém, isto certamente se espalharia e esta notícia chegaria em todos os lados e mais homens viriam se unir para o estabelecimento do reino. Conseguem perceber então qual o sentimento destes homens? Senhor, quando? Será agora? Quando é que será o reino? E então aqui no capítulo 25, Jesus explica sobre o reino. E este capítulo é dividido em 3 partes. E então agora com este pano de fundo, com este contexto, não é? Nós agora podemos nos aproximar do capítulo 25 e ler, a perceber o que é que se está a passar. E aqui Jesus mesmo a falar. E então Jesus diz, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito, eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas, e as nécias disseram às prudentes, dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. E fazemos uma pausa aqui nesta primeira parte. Jesus, então, para responder aos seus discípulos, para responder àqueles que estão com ele, ansiosos pelo estabelecimento do reino, ele não responde de maneira, vamos dizer assim, objetiva e clara. Antes, ele o faz por meio de uma parábola. E nós precisamos lembrar, e já falei aqui com os irmãos sobre isto, de que temos que ter um cuidado sempre que estudamos uma parábola. Porque nós podemos incorrer no risco, uma parábola, temos que ter o cuidado, por exemplo, muitas vezes, e como falei agora no começo, já houveram situações em que nós estudamos um texto verso a verso, a extrair tudo o que aquele texto pode nos ensinar. Uma parábola, entretanto, é um texto que nós não podemos fazer desta maneira. Por quê? Porque a parábola, ela tem no seu objetivo não o seu estudo minucioso de palavra por palavra, mas ela tem um sentido e um objetivo que é dado. Senão nós podemos muito facilmente nos perder no sentido real da parábola e começar a divagar sobre outras possibilidades e a pensar, mas afinal, como é isto, como é aquilo, será que isto, será que aquilo? Quando a parábola tem um objetivo central, simples e um ensinamento. Toda parábola tem como objetivo um ensinamento. E aqui nós precisamos tentar perceber que ensinamento é este. E a realidade é que aqui o ensinamento é muito claro, apesar de ser um bocado indigesto, vamos assim dizer, principalmente para o nosso tempo.
o nosso tempo de tanta tolerância, não é? Em que as pessoas dizem que temos que tolerar. Entretanto, as pessoas esquecem-se de que muitas vezes esta necessidade de tolerância pode gerar situações outras para outros. Um pensamento simples que eu gosto de ter e usar como exemplo é que às vezes as pessoas chegam atrasadas, por exemplo, quando estão a viajar e chegam atrasadas ao aeroporto. Atrasadas como quem diz, porque se forem atrasadas não há mais hipótese. Mas atrasadas porque chegam com um prazo menor do que aquele que é dito que deveriam lá estar. E então depois até passarem toda a segurança. Eu não preciso ficar aqui a dizer, os irmãos sabem como é. É uma grande seca hoje em dia, não é? Antigamente era mais simples. Chegava-se ao aeroporto, entrava-se. Mas já aqui alguns anos atrás, por conta de tudo que se passou em nosso mundo, a segurança aumentou-se muito e portanto agora o processo é um processo mais demorado, não é? E às vezes quando achamos que já colocamos tudo ali para ser visto no raio-x, ainda digo, olha, pode tirar os sapatos, se faz favor. E nós pensamos, mas até os sapatos, não é? E temos que tirar até os sapatos e pôr os sapatos ali nas bandejas para aquilo ver o raio-x. E então nós ficamos, mas tem que ser tolerante, precisam esperar. E nós esquecemos que a realidade é que não é só aquele avião que está a sair daquele aeroporto e que não são apenas aviões de passageiros que saem e que tudo isso é um sistema que é muito complexo e que precisa ser gerido de forma minuciosa, porque não são só aqueles aviões que estão ali no pátio a esperar, mas existem aviões que estão a chegar. E pode ser, e eu gosto de usar este exemplo, que pode ser que exista um avião que está a chegar e que ele precisa esperar, e o tempo é o tempo preciso para que o vosso avião, quando levantar voo, abra aquela janela de oportunidade para que ele possa vir e ele possa aterrissar e trazer, por exemplo, um órgão que está a ser transplantado. Mas que se demorares ali 5 minutos, e este atraso de 5 minutos faz com que se calhar aquele avião já não consiga aterrissar, e o tempo que ele demora até sair e o processo pode ser que aquele órgão então, ou aquele transplante seja comprometido, ou que aquela vida que espera aquele órgão já tenha acabado. Mas tudo isto porque eu atrasei, pastor? Sim, pode ser. Nós não sabemos e não temos a medida. Quantas vezes as pessoas acham e só olham e só conseguem olhar para si mesmas e pedem muita tolerância, mas normalmente, em geral, pensam, é tolerância sempre para si. A tolerância nunca é para o outro, percebem? A tolerância é para si. Nunca toleram o empregado da empresa que diz, olha, já fechou a porta. Nós não somos tolerantes com ele. Por quê? Porque nós achamos que ele tinha que ter sido tolerante conosco. E por que eu digo isto? Porque este texto é um texto que em nosso tempo é um texto difícil. Difícil só de digerir, difícil de engolir, não é? Porque a verdade é que o sentido dele é um sentido muito simples. Porque Jesus vai falar aqui de uma situação que é um casamento. E não sei se os irmãos estão atentos aqui, não eram 5 noivas. Não eram 10 noivas. Ele vai dizer aqui que existiam 10 virgens. Essas mulheres eram mais ou menos como se fossem as madrinhas em um casamento. Toda vez que uma mulher, uma jovem se ia casar, ela reunia as suas amigas. E a ideia aqui de serem virgens não é nada especial, é porque era comum naquela altura em que as madrinhas, aquelas que acompanhariam esta menina que estava para casar, eram amigas, normalmente eram muito jovens e não casadas. O que eu quero dizer é que eram 10 virgens, eram 10 meninas que ainda não eram casadas. E por que eram elas que acompanhavam esta outra menina, a sua amiga? Uma razão muito simples. Porque nós vamos ver aqui pelo próprio texto e nós percebemos, e a realidade naquele tempo do casamento como funcionava, é que a verdade é que o casamento ele tinha basicamente 2 fases e 3 cerimônias, vamos dizer assim. A primeira coisa que acontecia e que se passava é que existia uma promessa entre os pais. O pai do noivo e o pai da noiva faziam um acordo, uma aliança de que eles se iam casar. E a partir daquele momento eles estavam noivos. Acontecia então, depois de um certo tempo, acontecia-se o casamento de facto. E era a primeira vez que eles se encontravam.
Agora, de facto, entendam de facto, não era de facto, era o casamento de direito. Ou seja, existia uma cerimônia em que o noivo e a noiva se encontravam e então havia uma cerimônia religiosa em que eles eram considerados agora marido e mulher e estavam casados de direito, não de facto, porque ainda não viviam juntos. E depois dessa cerimônia, de maneira muito curiosa, e para a nossa sociedade certamente seria muito curioso, o que acontecia é que o noivo voltava para a sua casa e a noiva voltava para a sua casa. Para o período de preparação. O período de preparação, agora sim para o casamento de facto. Era o período em que o noivo iria preparar as coisas para receber a sua, agora já mulher. Já não era mais a sua noiva, mas agora a sua mulher. E este período, como os irmãos bem devem imaginar, era o período que o noivo, depois dessa cerimônia, ele voltava para casa e agora ele tinha que arrumar as coisas todas. Que coisas todas? Talvez significasse construir uma parte, um apêndice à casa de seu pai. Talvez significasse construir uma casa nova. E aí o irmão vai dizer, mas espera lá, pastor, espera lá. E então, neste tempo, ela ficava à espera. Por isto é que para Jesus e a maneira como Jesus apresenta, e aqui no texto fica claro que não se sabe quando o noivo vem. Porque depende. Depende muito do que ele foi preparar, do como vai preparar, de quanto tempo levará para preparar. Às vezes significava que ele ia plantar um campo para poder sustentar a sua família. Porque até aqui ele trabalhava no campo de seu pai. A partir de agora, a partir daquela cerimônia, o pai dizia, agora tens uma responsabilidade pela tua família. Só que ele ainda até aquele dia trabalhava para o pai, ele não tinha dinheiro próprio, não tinha casa própria, não tinha nada. Então ele começava a construir isto a partir dali. Então isto levava tempo. Podia levar algumas semanas, no caso de alguém muito rico. Podia levar alguns meses, no caso de alguém mais remediado, vamos assim dizer. Podia levar até um ano. Em alguns casos, a depender do que se precisava fazer para, de facto, poder concretizar o casamento. E então, imaginem, não podiam ser mulheres casadas que iriam ter com a sua amiga que estava à espera do noivo para ficar ali. Por quê? Porque estas mulheres casadas tinham as suas obrigações com os seus maridos em suas casas. E não podiam estar ali à espera do noivo. E então essas jovens se reuniam, iam para a casa desta amiga e ali ficavam com ela à espera. Porque vocês imaginarem, isto era o ápice, isto era aquilo que elas almejavam, era isto que elas esperavam, o dia em que seus pais se comprometeriam com os pais de outros rapazes, que elas se casariam e então um dia seriam elas ali naquela posição da noiva. Reparem que Jesus não fala da noiva, ele fala apenas destas 10 virgens que estão à espera. E então essas 10 madrinhas de casamento, elas tinham uma função. E acontecia algo interessante, que normalmente estas festas de casamento, a festa da união, de facto, aconteciam duas coisas. A primeira é que normalmente estas festas começavam à noite. E começavam exatamente desta maneira. O noivo vinha buscar a sua noiva e eles saíam pelas ruas, não é? Até a casa onde, é a casa agora onde haveriam de viver. E então estas que eram as madrinhas, com tochas, aqui traduzidas, lâmpadas, mas não era uma lâmpada, o original aqui é como se fosse mesmo uma tocha, portanto é um bastão preso com algo na ponta. Por isso é que nós vemos inclusive que depois ele fala da vasilha de azeite. Porque uma lâmpada em si, ela tem o azeite dentro. Só que uma tocha, ela é posto o azeite e se acende. E aquilo vai a consumir. Conforme aquele azeite que está ali vai acabar, precisa-se ter uma vasilha com azeite para colocar mais azeite para que aquilo não se apague e continue. Percebem a diferença? E então, aqui mesmo no original, vão encontrar que o que elas tinham que levar era uma tocha.
As lâmpadas eram usadas dentro de casa. Tochas eram usadas exatamente para a rua, para quando se ia para a rua. E, portanto, elas iam para a rua para fazer este caminho entre a casa, não é, da noiva para a casa do noivo. E ali começavam-se as festividades do casamento, que duravam normalmente 7 dias. Duravam 7 dias, era uma semana, mas que sempre se começava à noite. E por isto elas deviam estar atentas, e por isto tinham que ter a sua tocha e azeite suficiente para poder fazer este percurso e não se apagar. E então o que Jesus vai dizer é que existiam aqui 2 grupos entre elas. Um grupo daquelas que ele vai dizer que eram nécias e um outro grupo de prudentes. E qual a diferença? E percebam aqui uma questão muito importante que precisamos perceber. É de que Jesus aqui está a falar do reino dos céus. Portanto, Jesus não está a falar, e estes 2 grupos que aqui Jesus coloca, de mulheres nécias, virgens nécias e virgens que são prudentes, não está a falar de pessoas que o seguem e que o amam e que estudam a palavra e que o conhecem, e pessoas que não o conhecem. Não. Porque ele não está a falar do mundo, ele está a falar do reino. O reino aqui não no sentido estrito daqueles que serão salvos, mas o reino no sentido amplo de mesmo a igreja. Aquilo que nós conhecemos hoje como a igreja. Porque a verdade é que na igreja, no reino, há sempre, como Jesus em outra ocasião vai dizer, há o trigo e no meio do trigo cresce o joio. Há sempre trigo e joio. Há sempre prudente e nécio. Há sempre aquele que constrói a sua casa sobre a rocha e aquele que constrói a sua casa na areia. Há sempre aquele que é terra boa e fértil, mas em toda a terra há terra boa e fértil, há pedaços que têm espinhos, há pedaços que têm pedras, há pedaços em que a terra é mais dura, como Jesus diz na parábola do semeador. Este é o reino. Sempre há um contraste. E Jesus vai dizer aqui que não foi uma ou 2. Mas neste caso, Jesus dá um exemplo de que metade, e não quer dizer que efetivamente metade das pessoas que vêm à igreja, na verdade, não conhecem a Jesus coisa nenhuma. O que ele quer dizer é que não é algo residual, não é algo que passa despercebido, não é algo que todos têm aquela amiga que é um bocado, pronto, mais desavisada, vamos dizer assim, e que pronto, era para ter trazido mais azeite e não trouxe. E portanto, obviamente, sendo 9, podem cada uma dar um bocadinho e resolve. Não é. É que é algo sério. Existe um número que é um número substancial. Daqueles que conhecem a noiva. São convidadas à casa da noiva. Sabem que vai haver o casamento, estão alegres e estão a alegrar-se porque o casamento está próximo, estão à espera do casamento. Percebem? Conseguem perceber o paralelo? Se não fosse claro o suficiente, Jesus, no final deste mesmo capítulo, quando ele vai falar do grande julgamento, ele vai falar sobre isto e vai ficar mais claro ainda. Mas a realidade aqui é que estamos a falar daqueles que conhecem a Jesus, que dizem estar à espera das bodas, que se alegram na mensagem, que dizem conhecer, que dizem estar à espera, mas que, entretanto, quando o noivo vier, a verdade é que não estarão prontos. O que Jesus diz a eles de maneira muito clara é: vocês me pedem e perguntam quando será o reino de Deus? Quando o Senhor há de vir e instaurar o reino de Deus? Deixe-me lhe dizer uma coisa: uma boa parte de vocês não está pronto.
uma boa parte de vocês não estará pronto. É isto que Jesus quer ensinar com esta parábola. Porque em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiais porque não sabeis o dia e nem a hora. Então Jesus segue. E ele ainda diz, pois será como um homem que... Pois o que será? Do que ele está a falar aqui? E por isso é importante, muitas vezes, sempre insistimos nisto, não é? Quando apanham uma perícope, que são essas partes, esses blocos para lerem, perceberem que elas não estão isoladas do restante. Como nós começamos hoje aqui a estudar do começo do capítulo, nós sabemos do que Jesus está a dizer, porque ele começou no verso 1. Então o reino dos céus será semelhante a... E então ele conta a primeira parábola. E quando ele vai para a segunda parábola, ele diz, pois será como um homem que... O que será como um homem que? O reino. O reino dos céus será como um homem que... Portanto, novamente, outra parábola. E agora Jesus, depois de ter ensinado um primeiro princípio, ele vai ensinar um segundo. O primeiro princípio tem a ver com espera. Tem a ver com estarmos prontos enquanto esperamos. Estarmos verdadeiramente prontos enquanto esperamos. E ele agora vai ensinar aqui um outro princípio. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Verso 15. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 talentos ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és um homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. O servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos, mais uma vez Jesus está a falar do reino. Ele não está a falar daquelas pessoas que estão fora. E fora aqui eu digo no sentido, não é de ser membro, mas no sentido de aqueles que ignoram, ou não conhecem, ou não ouvem a Jesus. Jesus não está a falar daqueles que não frequentam a igreja, que não dão a mínima, que até se calhar conhecem alguma coisa, mas não estão muito para aí virados, vamos dizer assim. Jesus está a falar daqueles que são servos. Ele está a dizer que no reino haverão aqueles que são servos. E quem são os servos do seu reino? Aqueles que chamam a Jesus Senhor. Aqueles que dizem, eu sirvo a Jesus.
Aqueles que dizem, Jesus é o meu Senhor. E novamente não podemos nos apegar a detalhes nas parábolas, mas devemos perceber o sentido e aquilo que Jesus deseja ensinar. E o que Jesus aqui vai dizer, e esta palavra é interessante, a palavra aqui para servo não é a palavra muito bem para escravo, mas é quase que uma palavra para empregado. Exatamente porque era comum, e os senhores, obviamente, quando viajavam, não entregariam os seus bens para um escravo que era responsável por fazer um trabalho braçal absolutamente, intelectualmente, vamos dizer assim, incapaz, e dizer, olha, eu estou aqui a lhe dar o meu dinheiro, faça com que multiplique. Nenhum de nós faria isto, não é? Mas existia um grupo de servos, um grupo de empregados que eram responsáveis por administrar as coisas. Fossem coisas mais simples, olha, és responsável por administrar a despensa para que não falte comida na casa. Pronto, para que sempre tenha o que se fazer na hora da comida, tenha sempre o que se comer. Então é responsável por, olha, isto aqui está a acabar, eu vou lá buscar alguma coisa na horta, eu vou buscar alguma coisa na venda, eu vou buscar... Então é responsável por administrar esta parte. O outro é responsável por administrar, por exemplo, os grãos. E então a altura que é a altura de plantar, a altura que é a altura de colher e, portanto, esta parte toda da agricultura, da plantação. O outro, se calhar, era responsável por administrar os animais. Olha, e eu não sei dos quais dos irmãos conhecem bem disto, mas existe a altura certa do ano para fazer a inseminação, para fazer o cruzamento dos animais, para que na altura certa o animal venha a nascer, dar cria. Existe o período em que, por exemplo, o gado de leite que precisa deixar a vaca, não sei se os irmãos já pensaram nisto, e pode ser uma coisa muito, muito boba para os irmãos que conhecem, mas que a realidade é que aqueles irmãos que nasceram e cresceram na cidade, nunca pararam se calhar a pensar sobre isto, que é a vaca dá leite quando há um bebê. É como qualquer animal mamífero, não é? A vaca não é um animal diferente que dá leite o tempo todo, independente de ter filhote ou não. A vaca só dá leite quando há um filhote. E, portanto, o que acontece para que a vaca continue sempre a dar leite é que eles fazem com que a vaca, esteja grávida, ela dá o filhote, quando ela tem o filhote, ela passa a lactar. E então é esta altura em que se tira o leite. Só que depois de um tempo este leite acaba, não é? Porque é normal, os filhotes crescem, nenhuma mãe, nenhuma vaca dá leite uma vez e continua a dar o resto da vida. Então o que é que se precisa fazer? Precisa que ela engravide novamente. E então, quando está a chegar perto da altura de ter o bebê, alguns meses antes, se não me engano são 2 meses antes, é preciso parar de fazer com que ela dê leite, para que o bebê, para que o bezerro que vai nascer ali possa engordar e nascer saudável, porque se ela continuar a dar leite até a altura em que aquele for nascer, ele vai nascer frágil e morre. Então é preciso que a vaca pare de dar leite para ganhar peso, para que com este peso que ela ganha, o feto possa crescer saudável e nascer. Então tudo isto precisa ser administrado. Por quê? Porque se eu tenho só uma vaca, significa que eu fico ali 2 meses sem leite. Mas eu não tenho só uma vaca, eu tenho 2 ou 3. Então eu preciso coordenar de tal maneira que sempre haja leite. Coordenar de tal maneira que sempre haja, animais a nascerem, a serem fecundados, a crescerem e a cuidar. Exatamente porque também dá muito trabalho fazer tudo isto. E então havia um empregado especial para isto. Alguém que tinha que perceber disto. Como é que se faz, como é que não se faz, se ela de facto já engravidou ou não, se precisa fazer novamente o processo, qual é a altura correta, qual é a medida correta, o quanto que tem que comer, o quanto que não tem que comer, o quanto tem que descansar, o quanto de água tem que beber, o quanto de sal tem que consumir. E haviam servos especiais para cada uma destas coisas. Eram pessoas que o Senhor confiava. E não era incomum naquela altura os senhores viajarem para fora do país para fazer negócio. Exatamente por conta disto. Às vezes para comprar animais novos, para vender alguma coisa daquilo que produzia. Era comum. Então, quando saía, deixava estes servos responsáveis por aquela função. E percebam o que Jesus vai dizer no senso de justiça, é de que cada um recebe uma responsabilidade de acordo com a sua capacidade.
O Senhor, obviamente, Ele não é tolo de dar uma grande responsabilidade. Então agora vais administrar toda a parte dos meus animais para aquele servo que é responsável apenas pela despensa da cozinha. Porque seria muito para ele. Não é algo que ele está acostumado, não é algo que ele conhece. Ele provavelmente, de facto, é capaz daquilo correr muito mal. Então, obviamente, ele vai dar responsabilidade para aquele que ele sabe que tem a capacidade de fazer. Então, ele vai dizer que aquele que tem mais capacidade, ele dá 5 talentos. Aquele outro que tem uma capacidade média, ele vai dar 2 talentos. Aquele outro que é o menos capaz de todos, ele dá 1 talento. Mas a questão aqui não é esta. A questão principal é que estes servos, eles têm uma função, que é administrar bem as coisas do seu Senhor. E aqui ele separa novamente em 2 tipos de servos. Aquele que recebeu 5 e aquele que recebeu 2 são servos que apanham aquilo que o seu Senhor lhes deu e lhes deixou e multiplicam. E trabalham para a expansão daquilo. Trabalham para que o seu Senhor, ao voltar, encontre-os com ainda mais do que o que tinham antes. Mas existe aquele último que a desculpa que ele dá é o temor do seu Senhor, não é? Ah, Senhor, mas é que eu tenho tanto medo de errar que eu não fiz nada. Eu tenho tanto medo que isto não vai funcionar. Eu tinha tanto medo que o Senhor me castigasse se eu não tivesse aqui pelo menos aquilo que o Senhor me deu. E que o Senhor o corrija, dizer, olha, se ao menos tivesse posto no banco, teria juros. Mas enterraste, e aquilo que eu lhe entreguei, que era 1 talento, quando voltei, devolveste-me só o mesmo 1 talento. Aquele a quem eu tinha dado 5, trouxe-me 10. O que eu tinha dado 2, trouxe-me 4. A ti, que eu havia dado 1, eu não estou a lhe pedir que me entregues 10. Eu não lhe pedi que administrasse 2 talentos, eu sabia que não tinhas capacidade. Lembram-se de que foi de acordo com a capacidade de cada um? Ele deu 1 talento. Olha, eu sei que 1 talento consegues. E eu lhe dei 1 talento, porque 1 talento consegues. Mas tu, ao invés de administrar o que eu lhe dei, escondeste o que eu lhe dei, com medo de perder. E nem ao menos foste ao banco. Para aquilo, olha, correu juros. Não é grandes coisas, mas pelo menos foi qualquer coisa. Pelo menos já não é 1 talento, é 1 talento ponto qualquer coisa. E ele então vai dizer que a estes servos que foram habilidosos em trabalhar para o seu Senhor, ele vai dizer, servo bom e fiel, entra no descanso, entra no gozo do teu Senhor. Mas aquele servo, ele vai dizer, servo mau e negligente. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Jesus não está a falar aqui de dinheiro. Jesus não está a falar de posses. Pode ficar tranquilo. Jesus está a falar de reino. E, portanto, Jesus está a falar daquilo que lhe foi dado quando entregaste a tua vida a Ele. Aquilo que lhe foi confiado e que hoje está confiado a ti. Mas, pastor, esta função de fazer isto ou aquilo outro na igreja, no corpo de Cristo, não é minha. Meus irmãos, a parábola, o Senhor Jesus diz que Ele é justo. Ele não cobra daquele a quem Ele deu 1 talento. Olhem, onde é que estão os 10 talentos? Vai dizer, mas Senhor, desculpa, o Senhor deixou-me 1 só. É claro que não.
Ele não entrega 10 talentos àquele que só tem a capacidade de gerir um. Percebem? Mas ele entrega talentos a todos. E ele volta, e o que ele diz é que no reino dos céus, no dia final, lhe será perguntado. E aqui está o tema da nossa pregação de hoje. O que tens a apresentar ao Senhor? 2024 está a terminar. E é comum, não é? Estas alturas que até nas empresas, nos trabalhos, obviamente depende muito da agenda, não é? Dos trabalhos. Mas é comum que ao final de todo o ciclo no trabalho se faça uma pergunta. E esta pergunta é: o que é que fizeste? Preste contas do vosso trabalho. Preste um relatório daquilo que fizeste neste tempo. E infelizmente a maioria de nós tem uma mentalidade do empregado. E por que eu digo que infelizmente? Porque na verdade no tempo de Jesus isto não era muito assim. E isto não era permitido nem aos empregados, como percebem naquilo que Jesus está a dizer. Nós temos que ter uma mentalidade e pensar, mesmo que sejas empregado, não há mal em seres empregado, mas tem que pensar, eu tenho que valer para o meu empregador. O que isto significa? Eu não posso ser um empregado que custa ao meu empregador 500 euros, e eu estou a botar aqui um valor só para ser... Eu não posso custar 500 euros ao meu empregador e o trabalho que eu entrego vale 300. Porque senão o meu empregador vai olhar, vai fazer as contas e vai dizer, olha, vale mais não ter ele. Porque se eu gasto 500 com ele e o trabalho que ele faz só voltam 300 para a empresa, ele me está a dar prejuízo. Então a verdade é que a realidade eu não preciso dele. Porque se eu não tiver ele, não tenho 300 a entrar, mas não tenho 500 a sair. Eu estou zero e é zero. E a realidade é que o que Jesus está a dizer é que existe um propósito. E ele está a falar aqui nesta segunda parábola sobre um outro aspecto da espera do reino. Porque no primeiro ele fala sobre a expectativa e a espera e estarmos prontos quando Jesus voltar. Mas no segundo ele nos mostra que esta espera não é uma espera sentado. Não é uma espera a não fazer nada. Paulo, inclusive, vai exortar os irmãos, se não me engano, em Tessalônica, que eles começaram a ter esta atitude, não é? De largar tudo, de deixar tudo, de parar de trabalhar. E ele vai dizer, não, continuem a viver as vossas vidas, continuem a dar em casamento, a tomar em casamento, continuem a plantar, continuem a colher, continuem a trabalhar, enquanto esperam a volta do Senhor. E para nós hoje é muito claro, não é? Nós percebemos porquê. Já se passaram 2000 anos, o Senhor ainda não voltou. A primeira parábola nos lembra, o noivo chega à meia-noite. A meia-noite é aquela hora que, se os irmãos perceberem na parábola, até as sábias, até as prudentes haviam dormido. Porque nesta hora, a hora em que Jesus vem, não tem a ver com ser nécio ou ser prudente. É que ele vai vir naquela hora inesperada. Aquela hora em que todos, nem mesmo quem é prudente, já não conseguiu e acabou por dormir. Caiu no sono. A diferença é, caiu no sono porque a espera foi demasiada e veio na hora em que ninguém esperava, mas estava pronta. Enquanto as outras caíram no sono e quando foram despertas, não estavam prontas. E Jesus chegou, e agora? E então, quando vamos para a parábola a seguir, onde Jesus nos questiona, o que tens a me mostrar daquilo que lhe dei? Meus irmãos, deixe-lhe dizer, com sorte Jesus não volta hoje. Pastor, nunca ouvi um pastor dizer isto, não é? Porque normalmente as pessoas dizem, Maranata, vem Jesus, volta logo. E eu estou a dizer para os irmãos, com sorte Jesus não volta hoje. Porque senão qual seria a tua resposta ao Senhor quando Ele lhe perguntasse, como lhe diz na parábola a seguir,
Então, meu servo, então, minha serva, aquilo que eu lhe entreguei e confiei, o que me tem a mostrar? No final do ano, normalmente, estamos cansados, não é? Estamos sobrecarregados. Quando chega esta altura que tem aqui a pausa para o Natal, a pausa para o Ano Novo, ficamos até um bocadinho, ai que bom, vou conseguir, ainda mais, olha, ainda bem. Foi ano passado que caiu no fim de semana, não foi? E que nós ficamos, dia 24, sábado, 25, domingo, isto não vale, não é? Devia ser proibido. Quando Natal e Ano Novo caíssem no fim de semana, tinha que ter feriado no meio da semana de qualquer maneira. Não é? Quando cai a meio da semana, isto é que é uma maravilha, porque aí sim nós conseguimos descansar um bocadinho, conseguimos ter aqui um tempozinho. E no final do ano, normalmente nos trabalhos, não é? Acaba por ser um bocado mais tranquilo, o ambiente é um ambiente mais amigável. Há aqueles almoços, às vezes mesmo, que o patrão até chama, vamos almoçar todos juntos. Então é aquele almoço que já não é um almoço de 1 hora, fica-se ali 2 horas e um bocadinho, ou seja, já é um almoço mais alargado, todos num sentido um bocado mais tranquilos. E então estão todos mais tranquilos. Mas o que tem cansado os irmãos? O que tem sobrecarregado os irmãos? É correr atrás da sua própria vida? O que vai ter a mostrar ao Senhor? Senhor, aqui está o meu diploma. Senhor, aqui está a minha conta bancária. E então, se calhar, o Senhor vai coçar a cabeça e vai dizer assim, olha, deixa-me dizer aqui, com todo o respeito, mas o saldo da tua conta não vai ser transferido para o banco do céu. Lá nós não aceitamos euro. O teu diploma não faz equivalência na Universidade Celestial, porque o currículo é diferente. E, portanto, o teu ofício cá no céu não será este, será outro. Ah, Senhor, mas eu fiz isto, e eu conquistei aquilo, e eu ocupei-me, e eu trabalhei, e eu fiz, e eu... O que de facto tem ocupado e cansado a tua vida? Ou, como os servos bons e fiéis, a tua ocupação e o teu trabalho tem sido para o Senhor? E, meus irmãos, pense aqui nesta lógica do Senhor que foi-se embora e foi viajar. Imagina quando ele volta e ele pergunta ao seu servo, o que é que fizeste enquanto estive fora? Senhor, aqui está o talento que eu lhe devolvi, mas não fizeste nada, ficaste a não fazer nada? Não. Senhor, olha o que é que eu fiz. Eu estudei, eu me capacitei, eu arrumei a minha casa, eu fiz aqui umas obras, eu aumentei a minha horta. E provavelmente a resposta do Senhor seria, e o que é que eu tenho a ver com isto? Isto é para ti. Isto foi para a tua vida, isto foi para a tua família, isto foi para os teus dias. Agora, e o que eu lhe dei? E aquele talento que eu deixei contigo para que multiplicasse, o que é que fizeste com ele? Ah não, ele eu enterrei, está aqui, está um bocadinho de areia, mas pronto, está aqui de volta, o teu talento. Eu fiquei ocupado com as minhas coisas, não com as tuas coisas. Meus irmãos, a realidade dura, e deixa-lhe contar isto aqui, não é segredo algum. Os irmãos que já estiveram em mais de uma igreja sabem disto. Sabem qual é o percentual normalmente dos irmãos em uma igreja que se envolvem no trabalho da igreja? Os irmãos têm ideia? 80% dos irmãos? Não. 50%? Não. E deixa-lhes também dizer, não faz diferença igreja grande e igreja pequena. Porque se calhar às vezes os irmãos pensam, não, numa igreja pequena tem mais necessidades, tem menos irmãos, os irmãos se envolvem mais. É igual. Numa igreja muito boa, em que as pessoas se envolvem muito, que as pessoas são muito ativas e que os irmãos querem participar, em torno de 20%. Portanto, quando os irmãos veem uma igreja de 500 membros, tenham certeza, é no máximo 100 irmãos que estão ali a trabalhar e fazer aquilo acontecer. Não é mais do que isto. Em geral até menos, às vezes menos. Em geral fica ali em torno de 10%.
Uma igreja muito boa chega a 20, uma igreja média vai ficar ali entre 10, 12. Uma igreja onde as pessoas são muito pouco envolvidas pode chegar a 5%. Agora imaginem uma igreja que tem 500 membros e tem ali 20 e poucas pessoas ou 30 que tem que dar conta daquilo tudo acontecer. Ou uma igreja onde tem 20 ou 30 irmãos e tem 4 ou 5 ou 6 ou 7 que tem que dar conta de tudo acontecer. Isto não tem a ver com o trabalho da igreja ou como se... Porque a igreja não é minha. A igreja é do Senhor Jesus. A igreja é dele. Cada um de nós vem cá servir e servir ao Senhor. E de facto, não servimos apenas na igreja, é verdade. Devemos servir também fora da igreja. E os irmãos sabem, por exemplo, tudo que o pastor, a irmã Andressa, por exemplo, e dou-nos como exemplo, só como exemplo. Fazemos também para além da igreja. Não como ofício pessoal, mas para servir ao Senhor. Como meios de chegar às pessoas, para que as pessoas possam ouvir o verdadeiro Evangelho. Não só na igreja e através da igreja, mas também fora da igreja. É verdade. Mas é também não só fora da igreja, mas também através da igreja e também na igreja. Porque a igreja é do Senhor. A igreja é de todos aqueles. Não é que a igreja é de todos aqueles. A igreja somos nós. A igreja não existe sem pessoas. Eu não sei se os irmãos já tentaram sobre isto. Sem pessoas cá dentro, isto aqui é uma loja embaixo de um prédio. Portanto, a igreja não é este lugar. A igreja também não é um nome, porque um nome sozinho também não se mantém. A igreja são as pessoas. Portanto, se as pessoas não estão a fazer, é uma igreja que não está a fazer. Então talvez possamos dizer, Senhor, o problema é que o Senhor nos confiou muito pouco. Nós somos uma igreja muito pequenina. Nós estamos aqui, nós todos juntos somos apenas um talento. Nós somos um talentozinho, uma igrejazinha pequenina. Pronto, não há muito o que fazer. Mas neste não há muito o que fazer. O que temos entregue ao Senhor? Porque na última parte deste texto, e assim Jesus termina e assim nós terminamos, Jesus vai dizer, 31, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos do Pai, entrai na posse do reino que vos será preparado, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá, em verdade eu vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Não é quando fazemos a qualquer um, mas é quando fazemos a um dos pequeninos irmãos de Jesus, aqueles à direita, as suas ovelhas. 41, então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não me foste ver-me. E eles lhe perguntarão, Senhor,
E reparem aqui este começo, Senhor. Percebem? Estes que estão à esquerda, a quem ele diz que são cabritos, a quem ele diz que são malditos, a quem ele diz que não o vestiram, não o serviram, não deram de comer, não o foram visitar, eles não dizem, oh Jesus. Eles dizem, Senhor. Percebem como fica claro aquilo que eu estava a lhes mostrar antes? De que quando ele fala do reino, ele está a dizer daqueles que dizem que Jesus é Senhor de suas vidas. Portanto, não se deixem enganar. Dizer que Jesus é Senhor da vida, acham que, pastor, é muito difícil trazer alguém para a igreja. É muito difícil a pessoa, de facto, render-se a Jesus. E deixe-me ainda dizer, Jesus ainda vai ser mais profundo do que isto, porque ele vai dizer que, ainda assim, existem pessoas que vêm à igreja, existem pessoas que dizem que Jesus é seu Senhor, e não é. E estas pessoas são cabritos, não são ovelhas. Dizem conhecer a Jesus, têm uma vida religiosa, mas a verdade é que Jesus não é Senhor de suas vidas coisa nenhuma, porque com as suas bocas dizem que Jesus é Senhor, mas a sua atitude mostra que não é. O que nos salva não é a nossa atitude, mas a nossa atitude é um fruto da nossa relação com o Senhor. Aquele que tem uma relação verdadeira com o Senhor e que é sua ovelha tem comportamento de ovelha. Ovelhas agem como ovelhas. Cabritos agem como o cabrito. Não é o nosso papel querer dizer quem é ovelha ou quem é cabrito. Assim como não é o nosso papel, como o Senhor vai dizer na parábola do joio e do trigo, não é o nosso papel tentar arrancar o joio do meio do trigo. O reino sempre crescerá assim. O papel de separar um do outro é do Senhor, mas devemos saber, e isto serve para sondarmos o nosso próprio coração. Será que temos dito com a nossa boca, Senhor, Senhor, mas Jesus é de facto o Senhor das nossas vidas? Somos de facto por Ele transformados? Então, verso 45. Desculpa, ainda vou terminar o 44, porque eu só parei no Senhor. E eles lhe perguntaram, Senhor, quando é que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá, em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Meu irmão, minha irmã, se em 2024 o ano termina e estás cansado, estás sobrecarregado do cuidado de si mesmo, deixe-me lhe dizer uma coisa, há tempo. Por isso que lhe disse agora há pouco, tomara Jesus não volta agora, porque agora dá tempo. Ainda dá tempo. Conseguimos chegar ao final desta pregação. Conseguimos chegar ao final deste ensino. O irmão agora tem tempo, a irmã tem tempo de avaliar o que me tem cansado, o que me tem tomado o meu tempo, o meu coração, a minha mente. Estou ocupado de mim mesmo, das minhas próprias coisas, ou estou ocupado das coisas do meu Senhor? Se aquilo que tem ocupado os teus dias é uma ocupação de si mesmo, peça perdão ao Senhor. Reconheça que como aquele servo que recebeu um talento, se calhar o que tem feito é que tens escondido aquele um talento, deixado ali de lado, a dizer, não, sim, está aqui, no tempo oportuno o haverei de fazer. Mas que tudo o que teria para devolver ao Senhor, se o Senhor voltasse agora, seria aquele mesmo um talento. Talvez precise reconhecer ao Senhor que o vosso coração não está de facto preparado. Como aquelas virgens nécias que
até dizes que está à espera do Senhor, até está na igreja, até se alegra, até canta, Senhor Jesus, e o Senhor é o meu Senhor, e o Senhor volta, Senhor Jesus. Mas se calhar a tua lâmpada não está cheia de azeite. Não estás verdadeiramente pronto, não estás verdadeiramente pronta para a volta do Senhor. O que tens para apresentar ao Senhor no final do ano 2024? O Senhor Jesus esta manhã lhe pergunta: o que tens a entregar para mim no final deste ano? Daquilo que lhe dei neste ano, dos dons, talentos, habilidades, do serviço do meu reino, o que tens para dar conta? Meus irmãos, estas duas parábolas são verdadeiras tragédias, porque falam de oportunidades perdidas. Mas o Senhor Jesus ainda não voltou. Portanto, ainda há esperança para ti. Ainda há esperança para ti. O Senhor Jesus lhe deu uma responsabilidade. Qual é esta responsabilidade? Tens feito o que podes para dar conta da responsabilidade que o Senhor Jesus lhe tem dado? Coloque-se na presença do Senhor neste momento. Senhor Jesus,